Onde estava Deus no Holocausto? Muita gente se faz essa pergunta. Por que Deus deixou acontecer tudo o que aconteceu? Tem gente que não só faz a pergunta, como também afirma: se existiu Auschwitz, com certeza não pode existir Deus. É uma pergunta muito forte, uma pergunta delicada, que toca o coração de muita gente, principalmente de quem passou pelo Holocausto, também de quem é descendente de quem passou pelo Holocausto, da nossa geração também. É uma pergunta que incomoda muita gente. Eu queria tentar responder da forma que dá para responder, com uma história pessoal. Uma vez eu estava na casa dos meus avós, meu avô ainda era vivo, e de repente eu vi um livro novo que eu não tinha visto ainda na biblioteca do meu avô. Peguei o livro, abri o livro e tinha uma dedicatória. A dedicatória estava escrito: para o meu amigo David, nome do meu avô, do teu conterrâneo, esqueci o nome dele, do autor, da cidade de Stopnitz, e uma dedicatória. Quer dizer, eu vi que era uma pessoa que conhecia o meu avô, da cidade dele, da Polônia, do Kfar, da cidadezinha da Polônia, Shtetl, e escreveu um livro contando sobre a vida dele e dedicava esse livro para os netos dele, para as próximas gerações. Eu começo a folhear o livro. No livro, logo no começo está escrito: eu não acredito em Deus, assim ele fala. Eu sou ateu, não me vergonho disso. Eu não acredito em Deus, porque se existiu Auschwitz, não pode também existir Deus. Os dois não vão juntos. Ou Auschwitz ou Deus. Assim ele escreve. Bom, eu peguei aquele livro, fui até a sala. Lá estavam sentados meus avós. Meu avô, que já faleceu agora, minha avó também estava lá. Abri o livro e perguntei para eles: avô, vó, vocês concordam com isso aqui? Vocês acreditam no que está sendo escrito nesse livro? Se teve Auschwitz, não existiu Deus? Não pode existir Deus? Bom, meu avô e minha avó começam a rir. Só que é tudo besteira. Claro que existe Deus. Que história é essa? Entre parênteses, agora eu vou contar quem foi meu avô e minha avó. Meu avô nasceu na Polônia, na cidadezinha. Com 12 anos de idade, ele foi arrancado dos braços dos seus pais. Nunca mais viu o pai e a mãe dele, que foram mortos em Auschwitz. Ele foi mandado para um campo de concentração chamado Buchenwald, campo de trabalhos forçados. Lá ele passou a guerra inteira, sofrendo muito, passando fome. Muitas histórias ele contou. Sofreu muito, mas ele sabe, ele viu o que é a guerra. Minha avó também. Minha avó foi para Auschwitz. Ela esteve em Auschwitz. Ela tem até hoje em dia, que ela tem a vida longa, muita saúde, ela tem até hoje em dia um número gravado no braço. 31178 é o número dela, que nem um boi que foi marcado para saber qual que ele era o número, não tem identidade própria. Minha avó aconteceu a mesma coisa. Isso que os nazistas queriam anular totalmente a identidade judaica, a identidade própria de cada pessoa, de cada judeu. Eles viram o que era, eles sabiam muito bem o que era. Passaram por Auschwitz, passaram por Buchenwald, viram a guerra e sentiram a guerra na pele. Perguntei para eles: o que vocês acham? É verdade essa história? Se existiu Auschwitz, não pode existir Deus? Eles riem. É claro que não. Pelo contrário, a gente sabe muito bem, a gente viu com os próprios olhos todos os milagres que Deus fez com a gente. Meu avô fala para mim, eu era muito forte, era muito esperto. Meu avô era bem alto e forte. O primeiro trabalho dele aqui no Brasil, quando ele chegou no Brasil, foi disputa de braço de ferro. Ele tinha um braço muito, muito grande, muito, muito forte, e ele ganhava de todo mundo. E ele estava no campo, ele era jovem, começou na guerra como criança e virou um adolescente. Ele era muito esperto também. Ele me falou o seguinte: eu conseguia, pelo menos, roubar comida para não morrer de fome. Eu era muito esperto e roubava a comida dos nazistas, sem eles perceberem. Isso que me fez sobreviver. Mas a tua avó, assim uma avó falou, a tua avó, eu não entendo como que ela sobreviveu. Como que ela teve em Auschwitz? E ela, que é uma pessoa miúda, e ela que não pode fazer o mal nem para uma mosca, com certeza não roubou nada, ela esperou o destino dela, e ela sobreviveu. Isso aqui é um milagre. Isso aqui é uma prova que Deus estava com a gente. Meu avô não tinha resposta para tudo. Ele duvidava
talvez da justiça de Deus. Por que Deus fez isso? Mas ligar a existência de Auschwitz com a existência de Deus, o que tem a ver? Aconteceu, foi uma grande desgraça, mas pelo contrário, isso aqui é um motivo para ver, mais uma vez, a mão de Deus por trás de tudo. Na verdade, essa pergunta que fazem, essa pergunta dolorida sobre o Holocausto, poderia ser feita sobre qualquer coisa, qualquer desgraça. Deus me livre, se uma criança é atropelada e morre, a gente faria a mesma pergunta. Onde estava Deus? Cadê Deus aqui? A diferença entre isso e o Holocausto é que o Holocausto foi uma proporção muito maior. Foi uma desgraça como outra qualquer, só que uma proporção que a gente nunca viu na face da Terra, na história. Com uma maldade por parte dos nazistas que a gente nunca viu. Isso que marcou o Holocausto. Mas a pergunta filosófica de ligar uma tragédia com Deus existe em qualquer situação. Pelo contrário, eu diria que a pergunta correta a ser feita aqui não é onde estava Deus no Holocausto, e sim onde estava o ser humano no Holocausto. Onde estava o coração do ser humano no Holocausto. Não só dos nazistas, como de todo o mundo que fechou os olhos para as desgraças que estavam acontecendo com o povo judeu. Mas Deus estava lá. Deus estava lá o tempo todo, protegendo cada um e um, segundo as contas, segundo o que ele achava certo, o que ele achava errado, mas com certeza ele estava lá, e com certeza ele está aqui hoje em dia também, e cada coisa que acontece, seja boa ou seja menos boa, Deus está por trás, ele sabe o que faz. Obrigado.